Oi, gente, bem-vindas, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Mônica, eu criei esse canal para falar sobre as minhas leituras, compartilhar o meu amor pelo Stephen King e o meu processo de escrita com vocês. Para vocês não vai fazer diferença nenhuma, mas para mim já faz um tempo que eu não gravo, então muito bom estar aqui de novo com vocês. Bom, fevereiro acabou, tô gravando esse vídeo no dia 28, então eu vim aqui falar das minhas leituras do mês. E já adianto que não foram muitas, não foram todas as leituras que eu tava me planejando, né, que eu tinha me planejado para fazer, mas elas aconteceram, algumas pelo menos, então vamos falar sobre elas. O primeiro livro que eu li, então, em fevereiro foi Roxo, da Andrea Berriel. E em Roxo, a gente tem duas vítimas que são encontradas, né? Dois corpos que são encontrados, um em 86 e outro em 2019, da mesma maneira. Então, os dois, as moças, né, as vítimas, têm as mesmas características e elas estão vestindo uma túnica de papel, assim, mais nada, né? Só essa túnica de papel. Elas estão flutuando ali na água. E tem não um colar, mas uma gola de papel crepom roxo, daí vem o nome do livro, em volta do pescoço. E essa gola, ela esconde um ferimento no pescoço, que é a causa da morte. O primeiro corpo, em 86, ele é encontrado por duas fadinhas, né? São duas escoteiras mirins que estão num acampamento ali no interior de São Paulo. E no meio da noite elas acordam para ir no banheiro e encontram o corpo de uma das monitoras, né, de uma escoteira mais velha, boiando ali na banheira. Já em 2019, o corpo é encontrado num laguinho que fica num bosque, num parque, na cidade de Curitiba. Então, assim, o ponto forte desse livro é que a ideia é muito boa. A hora que eu vi lá, anos 80, né, na sinopse, anos 80, duas escoteiras, mirins, encontrando o corpo, eu falei, nossa, que legal, né, me interessei pela história ali. Então, a ideia realmente é boa. O ponto fraco é que a execução não é tão boa. A execução não é das melhores. O foco que a autora dá na pessoa que está cometendo esses crimes, né, da identidade do assassino ou da assassina, ele é tão grande que ele acaba eclipsando qualquer outro detalhe, inclusive tipo, como que esses crimes estão sendo cometidos, né? Então chega num ponto que a violência acaba se tornando meio abstrata, né? Que todo o rolê do livro acaba ficando abstrato demais. E aí eu acho que a autora se perde um pouco. As coisas perdem um pouco daquele pezinho na realidade, sabe? Eu acho que para um livro de suspense, isso é perigoso de acontecer, né? Para um livro de suspense e thriller, isso é perigoso de acontecer. Bom, a autora também não foca quase nada nas vítimas, isso me incomodou bastante. Ela foca, né, na primeira vítima, que é a monitora, lá a escoteira. A gente tem ali algumas cenas com ela no começo do livro e tal, a gente sabe quem ela é. Mas as outras vítimas, gente, tanto faz, sabe? Elas acabam sendo só meninas aleatórias que a gente não sabe nem o nome direito, mas que elas existem pra tapar aquele buraco de vítima, né? Pra ser uma menina com as características certas pra cumprirem aquela função na história. O que mais prejudica esse livro, na minha opinião, é a quantidade de coisas que ele tenta fazer, né? Ele tenta fazer muita coisa em poucas páginas. É completamente desnecessário, por exemplo, o número de personagens que existe nesse livro. É muita gente. É muita gente, assim, de você perder o nome das pessoas, de você não saber quem é quem. Alguns nomes são parecidos também. A motivação também da pessoa que está cometendo esses crimes, ela é muito aberta. Então, na minha opinião, isso faz com que ela perca força, né? De tão ampla que ela acaba ficando fraca. E além disso, a autora ela faz vários comentários políticos, né, várias críticas políticas condizentes com o ano de 2019, né, o cenário político brasileiro de 2019, críticas com as quais eu concordo 100%, tá, com o que ela fala, só que são críticas que não
tem nada a ver com a história, elas acabam não interferindo na trama principal da história. Ela faz, né, ela arremata todas essas críticas em torno de uma personagem que sofre um abuso ao longo da história, mas que isso acaba não tendo efeito nenhum na trama principal, né? Então é como se ela abrisse um parênteses gigante com a história dessa personagem e ela não fecha esse parênteses no final. Então, eu não sei, tá? Isso né, especulação minha. Eu não sei se a autora tentou deixar essa ponta aberta para retomar num segundo livro, que poderia explicar, né, toda a identidade dessa personagem que sofreu abuso e tal, ou se não tem nada a ver, ela só colocou ali mesmo como uma crítica social e política e tal. E se foi de qualquer jeito, né, se for de propósito ou se não foi de propósito, isso acabou prejudicando bastante a história, na minha opinião, porque são porções consideráveis, assim, da trama, sabe? Que você lê, você se investe, né? Naquele abuso, você fica se sentindo mal, algumas cenas são bem fortes e tal. E aí você chega no final e você vê que uma coisa não tem relação com a outra, né? Então, poxa, parece, por mais que eu concorde com todas as críticas que ela faz, parece que tá lá só pra. Isso tá no livro só pra causar, só por tá lá, entendeu? Só pra garantir um espaço ali no meio da trama. Isso enfraquece demais o livro porque você não tem espaço num livro curto do gênero que você está escrevendo. Eu acho que não tem espaço para fazer uma declaração política que não se amarre com a história exatamente, sabe? Para um livro de 200 e tantas páginas, eu acho que precisa ser óbvio, sabe? Precisa ser uma coisa. É um suspense, né? É uma leitura que é para ser rápida, é uma leitura que a gente quer fazer rapidinho e tal, para ver o que acontece, para saber o fim da história. Então, precisa ser uma coisa mais direta, né? Foi uma leitura rápida, como qualquer suspense, né? Acaba sendo uma leitura rápida. Não foi uma leitura muito boa, eu esperava muito mais desse livro, mas ela foi o suficiente para me tirar da ressaca literária pós House of Leaves. Depois disso, eu terminei de ouvir o audiobook de Além da Magia, que é a autobiografia do Tom Felton. Eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês, mas eu tava ouvindo eu ouvi, né, pela Audible, e o narrador e a pronúncia do narrador estavam me irritando bastante. Eu cheguei até o final, demorei para conseguir terminar esse livro, mas eu consegui chegar até o final porque eu queria saber o que acontecia com o Tom Felton. Basicamente isso, mas demorou bastante, porque a pronúncia do narrador era em português, né? O livro era narrado em português. Mas alguns nomes, né, que ele falava, nomes de Harry Potter, nomes de personagens de Harry Potter, nomes de atores e atrizes, pessoas reais, a pronúncia da pessoa que estava lendo era muito ruim. E isso me tirava completamente do texto, né? Me tirava daquela imersão. Não era uma história, né? Não é um livro de ficção, mas mesmo assim, se eu tô ouvindo um podcast que seja e eu presto atenção na voz da pessoa, na pronúncia da pessoa, qualquer coisa que me tire a atenção do que ela tá falando em si, isso é um problema, né? Já tá aí o primeiro ponto negativo desse livro. A versão que eu ouvi não foi muito boa. Gente, eu adoro o Tom Felton, que ninguém jamais duvide disso. Mas esse livro poderia ter sido um post num blog, sabe? Podia ter sido um episódio de podcast. Eu vou explicar o porquê. O Tom fala muito mesmo, a maior parte do livro é isso, sobre os bastidores de Harry Potter. Então é muito legal ouvir as histórias que ele conta sobre os outros atores, né, e atrizes, principalmente os mais velhos e os que já faleceram. Acho que essas foram as minhas partes favoritas, assim, ele falando do Alan Rickman, ele falando do Jason Isaacs, que não faleceu, mas que é mais velho que ele falando do Richard Harris, né, que era o primeiro Dumbledore. Tudo isso foi muito legal. A Narcisa, né, que eu esqueci o nome da atriz, mas a Narcisa que já faleceu. Então,
a interação dele com essas pessoas é muito legal, né, de ver essas histórias. Mas aí, mais pro final do livro, nos últimos capítulos, ele fala sobre a experiência dele em 2 clínicas de reabilitação e a experiência que ele teve, né, que ele tem com depressão, com ansiedade e vícios, né, e transtornos de humor e tal. E me dá a impressão, né, me deu a impressão de que esse era o assunto que ele queria tratar, que ele queria abordar no livro, né? Até porque eu acho que ele fala isso pro final, tipo, se eu conseguir ajudar alguém com esse meu relato, eu já fico feliz e tal. Só que essa é a menor parte do livro. É é um detalhezinho lá pro final do livro. Então, acaba ficando superficial a discussão, né? Acabou ficando bem raso. Bem rasa, né, a discussão que ele fez. E aí fica aquela impressão de que ele tá se escondendo atrás do Draco Malfoy, sabe? E assim, maravilhoso. Harry Potter mudou a vida do cara, excelente, legal. Só que quem é o Tom Felton além do Draco Malfoy? Sabe? Quem é o Tom Felton além do ator mirim que deu sorte de estar no lugar certo, na hora certa, de ter o rostinho que eles estavam procurando, de ter aquela cara de nojinho tão característica do Draco, que era o que eles queriam, né? Que os produtores do filme queriam. Eu queria muito que o Tom Felton fizesse alguma coisa totalmente diferente de Harry Potter. Eu queria muito que ele quebrasse com essa imagem de Draco Malfoy, sabe? Pra gente ver pra ele mesmo ver quem ele realmente é. Ou para ele ter coragem de mostrar, né, quem ele realmente é. Claro que ele não tem obrigação nenhuma de fazer isso, mas assim, seria interessante, como fã, seria interessante que ele fizesse isso. Eu sei que é complicado de comparar, mas assim, a Emma Watson, né, você olha pra Emma Watson hoje, ela é muito maior do que Hermione, né? Você olha pro Daniel Radcliffe, ele é muito maior que Harry Potter, ele faz muito sucesso no teatro. O próprio Rupert Grint, que fez o Servant da Apple, que é uma baita de uma série, ele apareceu também. Não só apareceu, né, ele teve um papel importante no Batem a Porta, do Shyamalan também. Então, assim, são os 3 atores, né, o trio ali principal, que conseguiu, alguns mais do que outros, mas eles conseguiram quebrar com a imagem que as pessoas, né, associaram para sempre, né, de Hermione, Harry e Rony. A gente vê, a gente reconhece eles hoje em dia por quem eles são, né, e não pelos personagens que eles interpretaram. E eu adoraria ver o Tom Felton fazendo algo do tipo. Seria muito legal se ele se deixasse, né, se ele se permitisse ser maior do que Draco Malfoy. E eu sei que ele já apareceu em vários outros filmes grandes e tal, mas de qualquer maneira ele sempre volta. Eu tenho a impressão que ele sempre volta para a segurança do cachecol verde, da identidade de Sonserina, daquela cara de nojinho, de xingar os grifinórios, né, tirar sarro dos grifinórios. Ele sempre volta muito para isso. E eu acho que pode existir um limite, assim, entre você honrar o seu passado e o que te trouxe sucesso e fama e você começar um capítulo novo da vida, sabe? Então, eu espero muito que ele faça isso, né? Que chegue para ele em algum momento, para que eu possa testemunhar esse desabrochar do Tom Felton. Então, resumindo, esse foi mais um livro que eu não gostei o tanto quanto eu queria ter gostado. E aí, gente, olha só. Esse aqui ainda não. Eu li The Troop, do Nick Cutter, que foi um dos livros que eu comprei lá nos Estados Unidos. E, olha, esse livro é um horror bem explícito, é gore, assim, é terror corporal, é uma coisa bem visceral, digamos assim, literalmente visceral. E eu gosto desse tipo de terror se ele vem com um aprofundamento de personagem, sabe? Se ele tem ali uma coisa além das tripas voando que me atraia. E infelizmente não foi o que aconteceu com esse livro. Eu terminei na força da curiosidade, porque tava péssimo. Já tava num ponto que eu tava
pulando, tipo, vários blocos, assim, de páginas, porque eu não aguentava mais o que eu tava lendo. Bom, eu vou dar uma sinopse bem por cima, tá? Que é pra não dar muito detalhe, mas se você tem algum tipo de sensibilidade a esses assuntos mais pesados, coisas físicas, tá? Sangue e tal, dá uma olhadinha na barra de tempo aqui embaixo e pula pro próximo livro, tá bom? Que talvez isso vá te afetar. Então, The Troop conta a história de 5, se eu não me engano, meninos, 5 crianças, né? Passando ali da infância para a adolescência, que são escoteiros e eles vão passar um fim de semana numa ilha deserta que fica próximo de... qual que é o nome? Prince Edward Island, que é no Canadá, né? Uma ilha do Canadá, que é a mesma ilha onde Anne of Green Gables se passa. Então eles vão para essa ilha isolada, né, deserta, próxima de Prince Edward Island, junto com o... esqueci o nome dele. Eles vão para essa ilha junto com o monitor-chefe deles, né, o escoteiro-chefe deles, que é um adulto. Ele é médico do condado local ali. Condado local não, ele é médico local do condado. Sei lá. Então eles vão passar esse fim de semana aí nessa ilha deserta, praticamente sem comunicação nenhuma com o resto da civilização. Bom, paralelo a isso, um cientista louco, ele tava, vai vendo, ele tava desenvolvendo uma arma biológica. Ele estava sendo pago, dá a entender que pelo exército e por algumas empresas, para desenvolver uma arma biológica disfarçada de pílula de emagrecimento. Olha o rolê. Essa arma biológica é basicamente uma lombriga, né? É um tipo de lombriga, de verme, desses que vão parar no nosso estômago, intestino e causam o maior estrago. É um tipo de verme, é um tipo de lombriga que ele desenvolve, que ela fica completamente descontrolada dentro do corpo da vítima, né, do paciente, e ela se multiplica, né, é um verme que se multiplica loucamente dentro do corpo da pessoa. Você chegar perto já é o suficiente para você se contaminar, né, você chegar perto de uma pessoa contaminada já é meio que suficiente para você se contaminar. Porque, tipo, os verminhos meio que pulam, assim, gente... Ai, que livro ruim. Enfim, e aí um cara que era vítima, né, o paciente número 1, enfim, ele foge do laboratório, sei lá de onde que o cara tava fazendo esses experimentos, ele foge de lá e ele vai justamente para essa ilha abandonada. Né, o cara contaminado que encontra com um escoteiro lá, o médico, e as 5 crianças, né, os 5 meninos. E aí nada dá certo, né? Obviamente. E aí, assim, essa lombriga, ela faz a pessoa comer qualquer coisa. É uma arma biológica, né, gente? Então essa lombriga, ela faz a pessoa ter tanta fome, tanta fome, tanta fome, que ela come qualquer coisa. Inclusive ela mesma, né? É com esse tipo de gore que a gente tá lidando aqui nesse livro. E aí no grupo, né, dos 5 meninos, a gente tem um deles, um psicopatinha que quer matar todo mundo. E tem os estereótipos, né? Tem o nerd, tem o valentão, o cara legal, que é o mais normal, né? Com quem você tem que se conectar. Tem um que é o violento do grupo, porque o pai dele abandonou a família e tá preso, enfim. Então, assim, a gente passa por todos esses estereótipos, né? E ao mesmo tempo tentando entender o que é essa doença, o que é esse tipo de verme, né? Se é realmente uma doença ou se é uma coisa, né, uma arma biológica e tal. Isso vai se desenvolvendo ao longo do livro. É isso, gente. É uma decepção. Esse livro foi uma decepção pra mim, porque eu jurava que esse livro era bom. Enfim, assim, não foi pra mim. Esse livro não foi pra mim, foi uma grande decepção, foi a maior decepção do mês. Eu vou colocar ele lá no Scooby, provavelmente pra troca. Então, se você se interessar, depois dessa descrição super encorajadora que eu fiz, se você se interessar ou, sei lá, conhecer alguém que possa se interessar,
dá uma olhadinha lá no Scooby, que provavelmente eu vou colocar ele lá disponível para troca. Bom, então isso foi The Troop. E em seguida eu li a melhor leitura do mês, né? Que não seria muito difícil, né, ganhar dos 3 últimos, mas The Sun Also Rises do Hemingway foi a minha última e a melhor leitura do mês de fevereiro. Então esse livro em português ele se chama O Sol Também Se Levanta. Eu li em inglês, né? Isso eu comprei, eu paguei $1. Acho que $1 na biblioteca de Bangor. E só por esse motivo, ele tá até rasgado aqui atrás, mas só por esse motivo eu amo esse livro. Ainda bem que eu não comprei o The Troop em Bangor, né? Mas enfim, esse livro aqui, ele conta sobre a geração perdida, né? São os jovens, né? Que se tornaram jovens, se tornaram adultos, né? Durante a Primeira Guerra Mundial. Então, é um livro que se passa entre guerras, né? 26, eu quero falar 26, 1926. Não sei, essa é a data de publicação do livro, mas eu acho que ele se passa, tipo, alguns anos antes, talvez 24 ou 25. Então, o livro acompanha um grupo de amigos que todos eles lutaram na Primeira Guerra, né? São, acho que a maioria é americano, todos eles lutaram na Primeira Guerra. E hoje eles estão morando na Europa, especificamente em Paris. E estão tentando viver uma vida razoavelmente normal, né? Estão tentando... Na verdade, eles não estão tentando viver uma vida normal, não. Eles estão tentando viver uma vida depois de ter participado de uma guerra tão violenta, tão horrorosa, né? De terem testemunhado e vivido coisas horríveis. Então, a gente tem o narrador principal, que é o Jake. O Jake sofreu um ferimento na guerra que fez com que ele ficasse impotente. Então, ele não pode ficar junto com a Brett, que é o amor da vida dele. A Brett é uma inglesa que mora na França também, e ela faz ali parte do círculo de amizades, né, do Jake. A Brett, ela é loucaça, assim, ela é uma mulher que vive pra se aventurar, ela tá sempre com vários casinhos, ela bebe pra caramba, tá sempre na festa, ela é a alma da festa, então esse é o tipo de pessoa que a Brett é. E ela e o Jake são melhores amigos, e ela parece desgostar do Jake, tanto quanto o Jake gosta dela. Mas por causa da impotência do Jake, eles não podem ficar juntos, né? Tem alguns momentos no começo do livro, inclusive, que eles trocam lá uns beijos e tal, e ela meio que afasta e fala, não posso, não quero, porque isso me deixa pior, né? De não poder fazer nada com você, isso me deixa pior, então vamos ser só amigos, né? É muito triste isso, né, gente? Muito triste de pensar. Enfim, além do Jake e da Brett, a gente tem o Bill, que é um amigo do Jake, e o Mike, que é tipo o noivo da Brett, né? É um dos vários casos que ela tem, mas o Mike parece que eles vão casar, né? Então, o Mike e o Bill são bastante amigos do Jake também. Além deles, tem o Robert Cohn, que é americano, né? Ele é judeu, ele não foi pra guerra, né? Não lutou na guerra. Ele é um ex-boxeador e ele é um escritor, ou tipo, ele tenta ser um escritor, mas ele não tem muito sucesso. E o Jake, esse livro é todo narrado, né, pelo Jake em primeira pessoa. O Jake, ele conta no começo do livro, eu achei fascinante, que ele fala muito sobre quem é Robert Cohn. E ele dá alguns traços, assim, da personalidade, ele faz algumas observações muito sagazes, assim, sobre a personalidade do Robert Cohn. E existe, justamente pelo Cohn não ter ido pra guerra, existe uma diferença muito grande de personalidade, né, entre ele e os outros amigos.
Porque como ele não foi pra guerra, ele é muito idealista. Ele é muito romântico, ele é muito, sabe, tipo, aquelas pessoas que sofrem de amor, tal. Adolescentes, parece que ele tem uma mente muito adolescente, o Con, sabe? Ele é muito idealista, ele é muito romântico. E isso destoa, faz com que ele destoe muito dos outros, né? Que são mais práticos, mais assim, eles viram tudo que tem, né, de errado com o mundo, eles viveram isso. Então eles são mais pé no chão, mais realistas nesse sentido. E aí, gente, todos eles, inclusive o Con, eles estão assim se jogando em festas, eles estão sempre na noite, eles bebem bastante, eles fumam bastante, eles estão sempre dançando. E eles estão sempre em busca de algo que traga bastante euforia, porque eles passaram por uma guerra, eles lutaram numa guerra, então eles precisam. A vida normal não é suficiente para eles, né? Eles não sabem como voltar, né, para uma voltar não, como ter uma vida normal, porque eles eram muito jovens no começo da guerra, então eles não eram adultos funcionais antes da guerra, porque eles eram jovens antes da guerra, né? Então, eles estão aí nessa busca incessante por algo que seja muito excitante para eles, né? Digamos assim. Então, eles vão fazer uma festa, né? Uma festa não. Várias festas. Mas eles vão para uma viagem, eles vão viajar pela Europa até chegar, né, principalmente pela Espanha, até chegar nas touradas da Espanha. Esse é o destino final deles, né? O ápice, né, da violência, da busca por excitamento e tal, é nas touradas, né? Então, a gente acompanha, pela narração do Jake, a gente acompanha a viagem desses amigos e a semana ali que eles passam nas touradas. E aí o Robert Cohn se apaixona pela Brett e o Jake vê isso acontecendo e fica essa dinâmica, né? Ele é amigo da Brett e o Jake, né, é amigo da Brett e ele não pode ser nada além de amigo dela. Ele é o ombro pra ela chorar, ele acompanha ela, né, de casinho em casinho, ele é o constante da vida dela, parece. E ele tem que aturar o Robert Cohn, que é um cara que ele já não gosta, né? Mas ele tem que aturar o Cohn apaixonado pela Brett. Enfim, é uma confusão, gente, é muito legal. E, e tem também um toureiro que tem 18, 19 anos, é bem novinho. E ele também acaba sendo um casinho aí da Brett. Foi meu primeiro livro do Hemingway, eu gostei bastante. Eu teria gostado mais se eu soubesse mais sobre a escrita dele, né, do autor, antes de começar a ler. Mas eu gostei bastante. E por que eu falo isso, né? Eu me prendi bastante nesse triângulo. Nem é triângulo, né? São vários lados aí. É muito mais do que um triângulo amoroso. Mas eu me prendi muito nessa dinâmica do Jake com a Brett e com os outros homens. E isso me fez continuar lendo. Mas ao longo do livro eu fui tipo, cara, que escrita genial, né? Por quê? O grande lance desse livro, e eu imagino que de outros livros do Hemingway também, não sei porque eu não li ainda, mas o grande lance desse livro tá no que não é falado, né? Porque o livro é narrado em primeira pessoa, é o Jake que tá contando a história pra gente, só que ele não fala pra gente que ele ama a Brett. Ele fala em alguns diálogos com os amigos dele, ele fala pra ela, mas ele não fala a intensidade desse sentimento. Ele não fala o quanto que ele odeia o Con, ele não fala o quanto que ele tá frustrado com a situação, mas ele mostra isso em atos, né, em pequenas ações que são super diretas dele, sabe? Então ele expressa muito o sentimento dele através, né, dessas ações, mas assim, quando ele tá sozinho, principalmente quando ele tá sozinho, ou quando ele tá com o Bill, de vez em quando com o Mike. Mas quando a gente. Quando ele bate em alguém, quando ele quebra alguma coisa, quando ele enche a cara, ele começa a beber, assim, do nada ele começa a beber bastante.
a gente entende que, nossa senhora, o que, que ele tá sentindo, né? A importância, qual que é a importância disso para ele? Tudo isso ficar claro nesses momentos. Tem uma hora no livro, tem uma cena que é bem nesse estilo, em que ele tá super bêbado e ele quer tomar um banho. E ele invoca que ele quer tomar um banho. Então ele vai procurando banheiro, eles estão no hotel, né? Ele vai procurar o banheiro, ele não acha o banheiro, aí ele acha finalmente a banheira, né? O banheiro com a banheira lá. Ele abre, gira a torneira, mas não sai água. Então, tipo, é outra frustração, é uma frustração, né, física ali do que tá acontecendo, que é paralela, né, à frustração que ele tá vivendo ali com a Brett. Então, o que que ele faz? Ele senta na beira da banheira, ele fica assim por alguns momentos, minutos, sei lá, e aí finalmente ele se levanta e vai pro quarto dormir. Quando ele se levanta, ele percebe que ele perdeu o chinelo. Aí ele começa a procurar o chinelo. Aí ele acha o chinelo. Aí ele vai pro quarto e dorme. Eu achei assim, é tão simples essa sequência de fatos, né, de ações, mas ela representa tanto na história, na narrativa, nos sentimentos, né, desse personagem. Eu achei muito sensacional. Então esse foi um livro que eu adorei ler e eu adoraria reler, mas gostaria de fazer a releitura em português, né? Eu li em inglês original e pretendo fazer a releitura em português quando eu for reler esse livro, né? Talvez daqui a uns 5 anos. Preciso dar uma espaçada aí. E esse então é o único livro também que eu recomendo esse mês para vocês. The Sun Also Rises, ou O Sol Também Se Levanta, do Hemingway. Essas foram as minhas leituras do mês de fevereiro. Eu não vou falar de leituras em andamento porque elas não mudaram muito desde a última vez que eu falei sobre elas. Com relação às metas, eu consegui cumprir todas as metas que eu tinha traçado, né, no vídeo anterior, no vídeo de janeiro. Mas eu não vou traçar metas novas para março, né? Porque mês é muito pouco tempo. Então, assim, continuo escrevendo Pinheirais, continuo avançando em Pinheirais. Ainda não cheguei, passei das 40 mil, né, palavras, que era um objetivo desse mês. Ainda não cheguei em 45, mas o objetivo dessa semana é chegar em 45. Vamos torcer para eu conseguir. E antes de dar tchau, eu queria falar com vocês sobre Angélica, meu último conto publicado na Amazon. Angélica fala de uma estudante de doutorado que perde a bolsa e tem que se mudar para um apartamento velho, cheio de mofo, onde ela conhece um vizinho muito mal encarado, possivelmente criminoso, e um estranho que fica entrando no apartamento dela achando que é a casa dele. Eu vou deixar todos esses links dos livros que eu comentei e de Angélica aqui na caixa de descrição para você conferir. Até o próximo vídeo. Tchau!